Elistênio Alves. Elistênio, a pergunta que eu deixei no último bloco é uma pergunta áspera, mas que precisa ser respondida. As pessoas precisam entender qual é essa função social da comunicação, qual é essa função social da informação e a função primordial de prestação de contas com a população. Eu faço essa pergunta porque, assim, como eu tinha lhe falado, o comunicador do meio-dia é o comunicador que está direto nos olhares de representantes. E muitas vezes, em cidades pequenas, e nós temos essa grande bênção de comunicação aqui no Sertão Central, que é o sistema maior de comunicação, que é um sistema independente. É um sistema que você pode falar, é um sistema que está aberto para a esquerda, para a direita, para o centro. Esquerda que está aberto para o cara que não gosta de política, é aberto para todos os públicos. Diferente de uma cultura tradicionalíssima de rádios de interior, que é ligada a grupo político A, a grupo político B. E que essa independência, a emancipação causa revolta, a liberdade revolta. Essa independência gera atritos. Você está muito tempo à frente do ponto de vista, como falou anteriormente, na época da pandemia sofreu muitas críticas, e nós sabemos que a maioria dessas críticas são críticas por um ideal político partidário. E não só isso, com o cotidiano em geral. É difícil fazer comunicação com seriedade e liberdade em cidades pequenas, em cidades do interior. E é algo que a gente consegue fazer aqui dentro do sistema maior de comunicação, verdade seja dita. Então, Elistênio, como é fazer a comunicação diante da realidade político-partidária aqui de Quixeramobim? Outra excelente pergunta, Breno. Muita gente já imaginou essa pergunta também a me fazer. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, não é fácil não. Às vezes você acaba criando algumas inimizades por conta de certas cobranças incisivas que você faz. Eu já teve, não sei, há tempos atrás, mas já teve vereador por aí que não gostava muito da minha cara não, sabe? Mas passou, mas por conta das insistências da cobrança, eu sou um duro crítico à realidade dos legislativos municipais. Eu acho que, em alguns casos, ou na maioria dos casos, se produz muito pouco nesses legislativos municipais. E aí eu não estou pensando no daqui nem no daculá, eu estou pensando geralmente. Eu acho que poderia se debater melhor as coisas, se propor melhor as coisas. Você já reparou quantas comissões de Câmara na sua cidade ou no município aqui vizinho funcionam? A de cultura, a de infraestrutura, a de urbanismo, a de cidadania, sabe? Falta esse espaço. Não estou dizendo que não faz muito. Faz e tem vereadores que trabalham bem, e quando trabalham precisa se reconhecer. Mas como a gente lida diariamente com essas causas sociais, é a luz do poste, é a comunidade está sem água, é o lixo, é o não sei o quê, o programa que eu faço é um programa muito popular e que eu gosto muito de atender, porque assim, de que serve a comunicação se não for para servir? Né? Qual o papel social da comunicação se não for para servir? Então, se está com a luz queimada no poste, qual o problema de eu dizer, olha, fulano, na luz do poste, na rua tal, está queimada. Se puder ajeitar, por favor, resolva. E a gente tem feito isso e tem dado certo. E quando a gente vê que não está conseguindo com maior agilidade, faz a imagem, liga para o secretário, liga para o fulano, ó, reclamação aqui assim, assim, assim. Nunca levei um não. Toda vida eles têm, o problema é assim, 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 vamos tentar resolver assim, assim. Não tem um prazo agora, mas pode ser assim, não tem assim. Sempre há alguma satisfação, entendeu? Então, no programa que eu apresento, a gente tenta reunir essas demandas, mas às vezes acontece assim, de alguém ficar chateado, talvez, com uma crítica mais incisiva, mas paciência, isso faz parte, né? Mas também não é possível que não tenha uma coisa boa que não possa se mostrar. Claro que tem. E a gente mostra com primazia quando é para elogiar, mas quando é para criticar, tem que criticar mesmo. Nunca recebi uma ligação do Sérgio dizendo você não pode entrevistar fulano.
você não pode falar disso aqui, você não pode criticar isso aqui, de jeito nenhum. Sempre tive a liberdade, e essa é uma das coisas que são inegociáveis para mim, a liberdade de você falar o que você quer, pensar o que você quer, claro, dentro dos limites da razoabilidade, da elegância, de não ofender, de não macular a imagem de ninguém. Obviamente, ninguém vai fazer isso. Mas de criticar o que é errado e de elogiar o que é certo. Seja do prefeito atual, seja do ex-prefeito, seja do pré-candidato, seja do vereador, do suplente, seja lá de quem for, e seja qual for a causa, né? Porque eu acho que a comunicação ela tem que servir. E a gente serve nesse tipo de situação. E não dói ninguém, uma crítica para melhorar a situação. Eu acho que as autoridades públicas deveriam agradecer por estar recebendo esse feedback de como... Pra você ter ideia, quando esse programa começou na rádio, a gente fez um projeto chamado Você Prefeito por um Dia. A gente dividiu a região, os bairros de Quixeramobim, e todo dia a gente falava da demanda do bairro. E se o ouvinte ligava e dizia que se ele fosse prefeito por um dia, o que é que ele poderia fazer lá no bairro dele? Aí eu acabei dizendo, não, fazia uma caixa d'água, cavava um poço, limpava a rua, botava um posto de saúde, botava não sei o que. Todo dia era um bairro diferente. Fizemos um relatório e entregamos à prefeitura. Você quer mais serviço do que isso, feito pela comunicação? Então, assim, nós temos uma boa relação, uma relação bem construída. Sempre que a gente precisa passar alguma informação ou alguma participação, a causa animal também é uma causa que a gente abraça muito no programa, a importância de valorização sobre vacinas. Hoje mesmo no programa a gente falou sobre fake news que atrapalham os serviços de saúde. Então a gente tenta prestar esse debate, a gente fala muito sobre cultura, sobre a importância das diversidades. Nós estamos numa região que é muito diversa, então eu considero que a gente lida bem assim com esse métier do público. Às vezes críticas mais severas, mas às vezes que de certo modo pode causar aqui e acolá alguns desconfortos, mas nada que já superável. Nada compreensível. Fulano, eu peguei, mas é porque já tem 2 meses que a situação está assim e tal. E aí a pessoa entende, mas nada que não possa contornar e que a gente não possa ser essa ponte mediadora, né? De resolver, ou pelo menos amenizar essas problemáticas da população.